Olá, você que está aqui comigo, me acompanhando nesse momento bem interessante. Nós vamos aqui resolver questões da disciplina Direito Constitucional. Eu sou a professora Emily Albuquerque e o nosso objetivo é discutir os principais pontos que poderão ser cobrados nos concursos das carreiras administrativas, mais especificamente Ministério Público da União e Polícia Federal, levando em consideração que o nosso conteúdo de direito constitucional, ele costuma ser cobrado pelas bancas, pelo menos nessas carreiras administrativas, de forma integral. Então, nós vamos abordar nessa noite questões envolvendo direitos e garantias fundamentais, assim como assuntos de nacionalidade, políticos, sociais. Vamos também abordar administração pública, organização político-administrativa do Estado, identificando as competências atribuídas aos entes federativos autônomos. E logo em seguida, passaremos para a análise dos três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, identificando suas principais prerrogativas, características, competências, atribuições daqueles que compõem esses três poderes. Portanto, assuntos super importantes para você que está se preparando para qualquer dessas carreiras administrativas. Agora, para que você esteja sempre atualizado, é muito importante que nos acompanhe. Então, dá uma olhada aí no site, nosso site www.cursoagoraeupasso.com.br. Lá você encontra todos os cursos, a atualização legislativa e também nos acompanha pelo Facebook. Agora eu passo. Curte a nossa página, dá uma olhadinha nas novidades, nos próximos editais. Observe também o nosso blog. Comente, acompanhe. Equipe Agora Eu Passo. É o melhor local para que você possa fazer questionamentos, tira dúvida, pesquisa sobre uma atualização jurisprudencial. Os nossos monitores estão aí disponíveis para te deixar sempre atualizado, saindo um novo edital, se está próximo, quais são as disciplinas mais importantes, quais são os conteúdos mais cobrados. Então é muito importante que você nos acompanhe pelo blog e também pelo YouTube. Curso Agora Eu Passo. Inscreva-se no YouTube que você vai encontrar vídeos bem legais do nosso conteúdo. Lembrando que hoje, sexta-feira à noite, é o momento mais que adequado para começar a estudar. Para começar, pelo menos, a revisar aquilo que você já vem estudando. Daí, então, eu separei assuntos bem legais, bem importantes. Deixa para passear em outro momento. Esse é o momento de esforço total. Imagina que nessa noite aqui nós vamos conseguir exaurir boa parte do teu conteúdo e já te deixar super preparado para a tua prova. Ah, o edital não saiu ainda, mas você precisa estar preparado antes da publicação do edital. Lembrando que o edital é publicado 1 mês, 2 meses para a data da prova. Aí é momento de revisão. Não adianta querer começar a estudar quando o edital já está na praça, porque os teus concorrentes estão estudando faz tempo. Então aproveita esse momento, aproveita essa noite e vamos aqui tratar dos principais pontos da nossa disciplina Direito Constitucional. Reservei então questões bem legais e vamos começar pela ordem da nossa Constituição. As primeiras questões dessa aula vão abordar os direitos e garantias fundamentais entre os artigos 5º a 17, considerando também a origem da Constituição e o poder constituinte. Portanto, me acompanhe pelas questões, à medida que formos analisando uma por uma, vai ser possível identificar os principais pontos da Constituição. Primeira questão. É uma questão de princípios, aplicabilidade. A questão diz: sendo os direitos fundamentais válidos tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, não há na Constituição Federal de 1988 exemplo de garantia desses direitos que se destine exclusivamente às pessoas físicas. Aqui nós precisamos levar em consideração o conceito e as características dos direitos e garantias fundamentais. Qual seria o conceito? Direito e garantia fundamental
é aquilo que é o conjunto de prerrogativas, direitos, deveres conferidos a todas as pessoas para uma convivência pacífica em sociedade. Agora, existem características específicas. Primeira, generalidade. Direitos e garantias fundamentais são garantidos a todos, qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro. Pouco importa se é brasileiro ou estrangeiro. Embora o caput do artigo 5º determine que o estrangeiro, para ter acesso a direito fundamental, deva ter residência fixa no Brasil, na verdade, essa exigência não é mantida, não é admitida pelos tribunais superiores. Isso porque as normas de direitos humanos determinam que está em solo daquele país, os direitos são os mesmos. Então, generalidade, universalidade, direitos e garantias são para pessoas físicas, brasileiro ou estrangeiro, e pessoas jurídicas também, sendo que existem diferenças que nós vamos falar daqui a pouquinho. Outra característica, são históricos, porque vão mudando à medida que a sociedade muda, os direitos têm que se adequar. Não é à toa que a nossa Constituição de 88, por mais rigorosa, por mais rígida que seja, ela admite alteração por meio de emenda constitucional, embora existam as cláusulas pétreas. Mas ela é, sim, passível de mudanças. Então, são direitos históricos, são direitos cumuláveis ou concorrentes, porque é plenamente admissível que você possa fazer uso de mais de um direito fundamental ao mesmo tempo. E não existe hierarquia entre eles, todos eles têm o mesmo grau de importância. Se, por acaso, houver um conflito entre eles, cabe ao Poder Judiciário dirimir esse conflito no caso concreto. Mas, em regra, eles estão no mesmo nível. Não são absolutos, são relativos porque todos eles comportam exceções. Ao mesmo tempo, são inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis, porque você não pode abrir mão de nenhum desses direitos. Então, desse modo, nós podemos concluir que, embora os direitos e garantias fundamentais sejam universais, garantidos a todos, existe sim, na própria Constituição, no próprio texto constitucional, direitos que são direcionados especificamente a pessoas físicas e não a pessoas jurídicas. Quais seriam esses direitos? Vamos identificar aqui através dos remédios constitucionais. Fica fácil identificar que direitos são esses. Observe bem. O artigo 5º, por exemplo. O artigo 5º da Constituição Federal identifica os principais direitos e garantias fundamentais ofertados à pessoa física e jurídica. São eles: direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Conforme já disse, não existe hierarquia entre eles, são garantidos a todos da mesma forma. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Pessoa física e pessoa jurídica. Mas é claro que o direito à vida da pessoa física não é o mesmo direito à vida da pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem o direito à vida não de respirar, mas sim de existir. Mas também haverá direito de liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Agora, de modo genérico, quando eu vou lá para os remédios constitucionais, que são aquelas garantias ofertadas em caso de descumprimento de um direito, nós vamos encontrar, por exemplo, um remédio constitucional chamado habeas corpus, que garante a liberdade de locomoção. Habeas corpus, como o próprio nome diz, habeas vem de liberdade, liberdade de corpo. Então, ele só terá como destinatário o detentor de um corpo. Daí que o habeas corpus é um exemplo de remédio constitucional que só se aplica à pessoa física. Pessoa jurídica até pode impetrar um habeas corpus, mas em nome de terceiro, porque o paciente, ou seja, o beneficiário do habeas corpus, deverá ser necessariamente pessoa física. Então, já é um exemplo. Tem outro, também, outro remédio. Temos um remédio constitucional chamado ação popular. Ação popular visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa. E segundo a Constituição, no artigo 5º, a ação popular só poderá ser impetrada por um cidadão. Quem é o cidadão? É o detentor de direitos políticos ativos. É aquele que tem capacidade de votar.
Então, obviamente que também vai ser exclusivo de pessoa física. Afinal, pessoa jurídica não vota. É outro exemplo. E mais um detalhe. O habeas corpus é exclusivo de pessoa física, mas tanto faz se é brasileiro ou estrangeiro. A ação popular, não. Além de ser exclusiva de pessoa física, ainda tem que ser brasileiro. Porque se é para ser cidadão, todo cidadão tem que ser brasileiro. Estrangeiro não é considerado cidadão, daí que ele não pode, regra geral, impetrar uma ação popular. Portanto, temos sim diferenças no que se refere à possibilidade de ser detentor ou não de um direito fundamental. Os demais remédios, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, eles até podem ser impetrados por estrangeiro, mas não a ação popular. Daí que, com essa breve explicação, dá para resolver a nossa primeira questão. Ela diz, então, que, sendo os direitos fundamentais válidos tanto para pessoas físicas como jurídicas, não há na Constituição Federal exemplo de garantia desses direitos que se destine exclusivamente à pessoa física. Está falso. Está errado porque nós acabamos de identificar aqui no quadro exemplos, habeas corpus e ação popular. São exclusivos de pessoa física. Assim como o direito de voto, o direito de participação popular de modo geral, participação popular se dá de forma direta ou indireta, indireta pelo voto, direta pelo plebiscito, referendo, iniciativa popular, são privativos, exclusivos do cidadão, ou seja, da pessoa física. Então, primeira questão, incorreta. Segunda questão, a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está no artigo 1º, 5 fundamentos, temos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho e da livre iniciativa e ao pluralismo político. Então, essa dignidade apresenta-se como um direito de proteção individual em relação ao Estado e aos demais indivíduos e como um direito fundamental de tratamento igualitário aos próprios semelhantes. O objetivo aqui da segunda questão, de fato, é conceituar a dignidade de forma ampla. Dá a entender, então, que é um direito de proteção individual do indivíduo em relação ao Estado e aos demais indivíduos. É o que nós chamamos de caráter horizontal dos direitos e garantias fundamentais. É outra característica. Por que horizontal? Porque esses direitos identificados entre os artigos 5º a 17, eles protegem o indivíduo do Estado, assim como o indivíduo de outro indivíduo. Ele não tem um caráter vertical, colocando o Estado acima dos indivíduos. É um caráter horizontal. Estão todos no mesmo nível e ele serve para proteger o indivíduo de outro indivíduo, assim como o indivíduo do próprio Estado. Daí, então, que o item fica correto. E é também um dever fundamental de tratamento igualitário entre os próprios semelhantes. Tudo isso está inserido no princípio da dignidade previsto no artigo 1º da Constituição Federal. Correta a segunda questão. Vamos lá para a terceira questão. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é norma de eficácia contida. Gente, aqui é um assunto que é bastante cobrado em prova. Eu não poderia, nesta noite, deixar de abordar a eficácia da norma constitucional. Porque, te garanto, vai cair sim na sua prova. Não tem como esse assunto não ser cobrado. As bancas adoram, porque normalmente é um assunto confuso, o candidato não estuda no começo do conteúdo e depois deixa de lado. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da eficácia. Eficácia da norma constitucional. Nós sabemos que a Constituição Federal é a norma máxima, ela comanda todo o ordenamento jurídico, de modo que tudo que estiver abaixo dela é subordinado a ela. Agora, embora se trate de norma máxima, ela não é a única, porque ela precisa de complementação, regra geral. Então, desse modo, surgem 3 eficácias para a norma constitucional. Temos a norma constitucional de eficácia plena, contida e limitada. Norma constitucional de eficácia plena.
Aqui, a Constituição diz tudo. Aqui não há necessidade de complementação por nenhuma norma infraconstitucional. Por isso que costumamos dizer que a norma constitucional de eficácia plena é aquela que determina o direito mais a eficácia do direito. É uma situação em que o legislador constituinte já disse tudo. Ele identificou o direito e, ao mesmo tempo, definiu como você vai usufruir daquele direito. Não deixou nada em aberto, não havendo necessidade de complementação pela norma infraconstitucional, aquelas que estão abaixo da Constituição Federal. De modo que a norma de eficácia plena, ela é uma norma completa, integral, e ao mesmo tempo de aplicabilidade imediata, se aplica agora, ela não necessita de outra norma que garanta complementação a ela. Um pouquinho diferente da norma de eficácia contida. Aqui, o legislador também nos oferece o direito mais a eficácia daquele direito. Entretanto, na norma de eficácia contida, o legislador constituinte deixa uma brecha. Ele permite que uma norma infraconstitucional, abaixo da Constituição, possa restringir o direito que já foi garantido constitucionalmente, por isso que ela é contida. Daí, então, a diferença. A Constituição Federal permite que uma norma infraconstitucional, que quem está abaixo dela, permite que norma infraconstitucional possa restringir, reduzir aquele direito previsto constitucionalmente. Então, permite que norma infra possa restringir o direito. Por exemplo, existe um inciso, o inciso 13 do artigo 5º, que diz que é garantido livre exercício profissional. Você pode exercer qualquer profissão, vírgula, atendidas às recomendações, porventura previstas em lei. Então, desse modo, a Constituição diz, você pode exercer qualquer atividade profissional, desde que você cumpra com os requisitos de uma lei. A lei é a norma infra. Se não tiver essa lei, pronto, você pode exercer qualquer profissão. Agora, no dia que surgir a lei, você tem que se enquadrar à lei. Por exemplo, para ser advogado, não basta ser bacharel em direito. Porque existe uma lei que determina que para o exercício da advocacia, o bacharel em direito, o graduado em direito, precisa ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, no exame da OAB. Agora, para ser um psicólogo, um engenheiro, um economista, um contador precisa. Para essas demais áreas não é necessário, porque não tem lei. Então, o engenheiro finaliza sua graduação e já pode exercer a profissão de engenheiro. O mesmo não acontece com o bacharel em Direito e nem com o bacharel em Ciências Contábeis, porque o contador também precisa hoje ser aprovado em um exame semelhante ao da OAB. Daí, então, que surgiu uma norma infra. Posso, então, concluir que o inciso 13 do artigo 5º é uma norma de eficácia contida, porque, embora ele me garanta o direito e a eficácia, ele permite que uma norma abaixo da Constituição possa restringir esse direito. Daí, então, que essa norma contida, ela é incompleta. Porque ela pode, sim, sofrer alteração proveniente de uma lei, embora ela também seja imediata, porque ela se aplica agora. Diferente do que ocorre na norma de eficácia limitada. Olha a limitada, a situação da limitada. Aqui o legislador só nos oferece o direito e mais nada. Ele não nos diz como poderemos usufruir desse direito. Porque ele aqui permite que a norma infra diga a eficácia do direito. Portanto, a relevância da norma infra na eficácia limitada é muito maior do que na contida, porque na contida, se não houver a lei, o direito vai estar garantido, ele é eficaz. Na limitada, sem a existência da lei, não tem eficácia daquele direito. Portanto, observe bem a diferença. Na norma limitada, a norma infra garante a eficácia que a Constituição não garantiu. Garante a eficácia constitucional. Essa é a diferença.
Exemplo, é quando o legislador constituinte diz que todo servidor público tem direito a fazer greve na forma da lei. Ou seja, direito tem, mas só pode fazer quando houver lei. Aí nós podemos concluir que essa norma ela é incompleta. E ela não é imediata, pelo contrário, ela é mediata, porque ela depende da existência de uma lei. Portanto, essas são as diferenças. E a plena? Eu não citei nenhum exemplo de plena, mas a maioria dos incisos do artigo 5º são normas plenas. É quando a Constituição diz tudo. Por exemplo, quando ela diz que ninguém poderá ser submetido a um tratamento desumano ou degradante. Ponto. Eu tenho o direito e eu tenho a eficácia do direito. Não preciso de uma norma que vá garantir esse direito. Tá bem? Então, essa aqui é a classificação da eficácia da norma constitucional de José Afonso da Silva. É a mais frequente em prova. Isso aqui vai ser cobrado na sua prova. É importante saber diferenciar. Ou a banca vai te cobrar as características dessa classificação, ou então ela vai colocar um exemplo, como nessa questão de número 3. No exemplo, ela quer que você compreenda a diferença entre norma de eficácia plena, contida e limitada. Vamos lá para a questão 3. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Já dei até esse exemplo. Desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é norma constitucional de eficácia contida. Porque se não houver lei, se não tem lei exigindo que um fisioterapeuta tenha que fazer uma prova para se tornar fisioterapeuta mesmo graduado, então ele pode exercer a fisioterapia. No dia que existir a lei, se um dia ela vier a existir, ele tem que cumprir com as regras dessa lei, que é a norma infraconstitucional. Portanto, até aqui está perfeito. O livre exercício de qualquer trabalho é norma constitucional de eficácia contida. Portanto, o legislador ordinário, que é o da norma infra, ele atua para tornar exercitável o direito nela previsto. Veja bem, quem atua para tornar exercitável o direito nela previsto é o legislador na norma limitada. Porque na norma limitada, a norma infra garante eficácia. Na verdade, o que acontece na contida é que o legislador infraconstitucional ele atua para restringir e não para tornar exercitável o direito, porque na contida o direito já era exercitável, porque a Constituição já garantiu a eficácia. Então essa parte final está incorreta. O correto aqui seria, portanto, o legislador ordinário atua para restringir o direito nela previsto. Para tornar exercitável seria o caso da norma de eficácia limitada. Então, questão de número 3, incorreto. Muita atenção a esse conteúdo, ele é bem importante, tá bom? E assim vamos lá para a questão de número 4, ainda tratando dessa ordem constitucional e da relevância da Carta Magna. Diz a questão: a Constituição instituiu mecanismos de freios e contrapesos, de modo a concretizar-se a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, o equilíbrio entre os três poderes. Como, por exemplo, a possibilidade de que o Poder Judiciário declare a inconstitucionalidade das leis. Esse equilíbrio ele vem previsto no artigo 2º da Constituição Federal, que diz que os três poderes são independentes e harmônicos, ou seja, um não manda no outro, mas eles precisam viver em harmonia para garantir o exercício de suas funções. Eles possuem funções típicas e funções atípicas. Funções típicas são as funções para a qual o poder foi criado. Desse modo, cabe ao Poder Executivo administrar, ao Poder Judiciário julgar e ao Poder Legislativo legislar e fiscalizar. Essas são as funções típicas. Já a função atípica é quando se admite que, de forma excepcional, um poder possa fazer uso das atribuições do outro poder. Então, assim, excepcionalmente, nós podemos encontrar o Poder Legislativo julgando nas suas CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Mas aí ele não julga qualquer pessoa, ele só julga os seus próprios componentes. Assim como também podemos nos deparar com o Poder Judiciário administrando sua própria estrutura. Observe que todo órgão do Judiciário possui seu próprio regimento interno. O que é o regimento interno?
é o Poder Judiciário se auto-administrando. Então, isso é o que chamamos de função atípica. E o sistema dos freios e contrapesos permite que isso aconteça, para que um poder não vá invadir as atribuições do outro. Daí, então, que esse mecanismo existe e o exemplo dado na questão 4 é a possibilidade de que o Poder Judiciário declare a inconstitucionalidade de lei. Quem é que cria lei? É o Poder Legislativo. E quem é que pode declarar a inconstitucionalidade dessa lei? É o Poder Judiciário. Porque o Judiciário vai verificar que aquela lei fere o ordenamento jurídico constitucional, fere a norma máxima, que é a Constituição Federal de 1988. Então, questão correta é uma questão doutrinária, mas que também tem como fundamentação o contido no artigo 2º da Constituição Federal. Questão correta. Vamos lá para a questão 5. Considere que Marcos, cidadão brasileiro, com 20 anos de idade, pretenda se eleger na próxima eleição pela primeira vez a vereador de um município. E seu irmão adotivo seja atualmente vereador daquele município. Nessa situação, Marcos é considerado inelegível? Bom, essa questão envolve direitos políticos, que é uma das vertentes dos direitos e garantias fundamentais. Nós começamos a aula abordando uma das vertentes dos direitos e garantias, os chamados direitos individuais e coletivos, lá no artigo 5º. Então, esse ponto aqui que nós discutimos inicialmente, tratando dos 5 direitos garantidos a pessoas físicas e jurídicas, aqui nós temos os direitos individuais e coletivos, mas o legislador, ele dividiu os direitos e garantias em individuais e coletivos, sociais, nacionalidade e direitos políticos. E essa questão abrange justamente os direitos políticos. O que é que nós temos de mais importante sobre esses direitos? Vamos lembrar aqui rapidamente. Direito político diz respeito à possibilidade de participação do indivíduo na tomada de decisões no seu país. Previsão constitucional contida entre os artigos 14 a 17. E logo no artigo 14, no caput, ele fala do direito à participação popular. Participação popular que se dará de 2 formas. Temos a participação direta, quando o povo interfere diretamente na tomada de decisões, e a indireta, quando a participação se dá por meio de terceiros. A indireta se dará, portanto, por meio do voto. Já que eu escolho alguém que vai atuar em meu nome. Então, participação indireta se dará por meio do voto. E a direta por meio de 3 institutos. Temos o plebiscito e o referendo, que são formas de consulta popular. Plebiscito é uma consulta prévia, antes da elaboração da lei, e referendo é uma consulta posterior, que ocorrerá já no momento em que a lei está em vigor, para saber se o povo concorda com a manutenção daquela lei. A iniciativa popular, não. Ela consiste, na verdade, numa situação em que o povo vai dizer, ele vai propor uma lei. O povo vai propor aquela lei e cabe ao legislativo, na sua função típica, elaborar a lei e aprová-la. Então, são as formas de participação popular direta ou indireta. O artigo 14, ele aborda muito mais a forma indireta, o voto, determinando que esse voto ele será direto, secreto, universal e periódico, sendo que existem condições de elegibilidade, ou seja, quem é que pode concorrer a um cargo eletivo, quem é que pode votar. Então, primeiramente, tem que saber diferenciar os inelegíveis dos inalistáveis. Vou colocar aqui na ordem constitucional. Tem que saber diferenciar os inalistáveis dos inelegíveis. Quem são os inalistáveis? São aqueles que não podem votar. E os inelegíveis são os que não podem ser votados. Quem são os inalistáveis, portanto, os que não podem votar? São os estrangeiros, simplesmente porque não são cidadãos, e os conscritos.
são aqueles que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Esses não podem votar. E os inelegíveis não podem ser votados. Quem são eles? Os analfabetos, que embora tenham a faculdade de voto, eles podem votar facultativamente, eles não podem ser votados. Analfabetos e quem mais? Os inalistáveis, que são os estrangeiros e os conscritos. Inalistáveis. Primeira diferença importante. Agora, a partir dos inelegíveis, nós temos que saber que existem requisitos, as chamadas condições de elegibilidade. Entre eles, a idade, que sempre é cobrada em prova. Tem que saber que idade é essa. Para vereador, 18 anos de idade. Prefeito, juiz de paz e deputados, 21 anos de idade. Governador e vice, 30. Presidente da República e senador, 35. Isso aí vai cair na sua prova. E, para completar, existem 3 parágrafos do artigo 14 que eu acho interessantíssimos, porque eles tratam da possibilidade de concorrer a um outro cargo eletivo, aquele que já é detentor de mandado eletivo, e da inelegibilidade reflexa. Então, uma atenção especial para os parágrafos 5º, 6º e 7º, todos eles do artigo 14, que trata dos direitos políticos. O que é que diz o artigo 5º? Ele vem tratando da reeleição. Ele diz que aquele que ocupa um cargo eletivo pode sim concorrer ao mesmo cargo por mais um período subsequente sem a necessidade de renúncia. É a reeleição para o mesmo período subsequente sem a necessidade de renúncia, mas a reeleição só é possível quando se tratar do mesmo cargo. Já o parágrafo 6º, ele fala que quando se tratar de outro cargo, não é reeleição que vai acontecer, vai existir a exigência de uma renúncia. Renúncia 6 meses antes do pleito. 6 meses antes das eleições. Aqui é quando concorrer a outro cargo. Aqui é quando o presidente da República quer concorrer a um cargo de senador, quer concorrer a um cargo de prefeito, outro cargo tem que ter renúncia. E o parágrafo 7º trata da inelegibilidade reflexa. Aqui é uma situação em que alguém ficará impossibilitado de concorrer a um cargo do Poder Executivo, haja vista que possui um parente próximo, um parente que está ocupando uma vaga na circunscrição territorial onde ele pretende concorrer àquele cargo. Parente de até 2º grau, pode ser parentesco sanguíneo, afinidade ou adoção. Então, nos 3 casos aqui, é importante destacar que só valem para cargos do Poder Executivo, presidente da República, governador e prefeito. Reeleição, renúncia 6 meses antes do pleito, quando se tratar de outro cargo, ele deseja concorrer a outro cargo, o detentor de cargo do Executivo deseja concorrer a outro cargo, e a inelegibilidade reflexa, quando um impede o parente de concorrer a esse outro cargo. Cargos apenas do Poder Executivo. Isso aqui, muito importante, responde à sua questão, a questão de número 5. É justamente o que vimos na questão de número 5, quando diz que considere que Marcos, cidadão brasileiro, pode sim concorrer a cargo eletivo com 20 anos de idade. 20 anos ele só pode ser vereador, porque para ser prefeito, a partir dos 21, deputado 21, governador 30, presidente e senador 35. Então, Marcos, com 20 anos de idade, pretende se eleger na próxima eleição, pela primeira vez, a vereador. E seu irmão adotivo, o parentesco pode ser afinidade, adoção e consanguínea, mesma coisa. O seu irmão adotivo é atualmente vereador. Nessa situação, Marcos é inelegível? Seria a inelegibilidade reflexa do parágrafo 7º. Por que Marcos não é inelegível? Porque eu acabei de colocar aqui no quadro que essas 3 exceções valem apenas para detentores de cargos do Poder Executivo. E aqui nós estamos falando de cargo de vereador. Vereador é cargo do Legislativo, então não tem problema, não existe inelegibilidade reflexa.
certo? Então, inelegibilidade apenas para cargos do Poder Executivo, daí que a questão 5 está incorreta. Vamos lá para a sexta. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, caracterizando-se, na maioria das vezes, como normas constitucionais programáticas. Aqui nós temos a evolução dos direitos e garantias fundamentais. Que evolução é esta? Vamos aqui para o quadro, identificar do que se trata essa evolução, como os direitos foram evoluindo à medida que a legislação foi mudando, os interesses sociais, as ansiedades, as necessidades foram surgindo. Temos aqui, então, a evolução. Temos 3 gerações fixas, são aquelas que foram criadas na década de 60 e estão em vigor até hoje. Temos a primeira, geração ou dimensão. Alguns juristas preferem chamar de dimensão por achar que a expressão geração faz com que no momento que você passa de uma para outra, você se desfaz da anterior. E, na verdade, isso aqui é uma evolução. Não podemos pensar dessa forma. Temos a primeira, a segunda e a terceira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. A primeira geração ou dimensão é aquela que está preocupada com os ideais de liberdade. Aqui é garantir liberdade para que o indivíduo possa atingir os seus objetivos. Tanto que aqui na primeira dimensão nós temos a figura do estado negativo, o estado que não interfere para permitir que cada um atinja seus próprios objetivos. Acontece que essa liberdade pode gerar um efeito negativo, chamado desigualdade. É onde surge a necessidade de intervenção estatal, surge a segunda dimensão, a dimensão pautada nos ideais de igualdade. Aqui não é o estado negativo, pelo contrário, aqui é o estado atuante, aqui é o estado que interfere, estado que garante direitos mínimos. Aqui nós temos a figura do estado positivo, o estado interventor. Já na terceira dimensão, diante da garantia da liberdade e da igualdade, o legislador começa a se direcionar para atender, para respeitar, preservar os direitos de determinados grupos. Surge o direito coletivo, o direito à fraternidade, a preocupação com as coletividades. Então, essas são as 3 gerações ou dimensões fundamentais. Hoje já se fala em quarta ou até quinta dimensão, mas elas ainda não foram pacificadas, ainda não existe uma doutrina concretizada sobre elas. Desse modo, a questão de número 6 diz que os direitos de primeira dimensão ou geração são aqueles que outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais. Prestação social estatal é direito de igualdade, é o estado interventor, é o estado positivo, portanto incorreto. Aqui é segunda dimensão. Caracteriza-se como normas programáticas? Normalmente sim, a igualdade é norma programática porque o Estado vai garantir na medida do possível. Portanto, questão 6, incorreta, a dimensão não foi a correta. Vamos lá para a questão 7. O terrorismo, o racismo, a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes hediondos, inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia. Aqui é um ponto bem interessante do artigo 5º, bastante cobrado, principalmente nas provas da segurança pública. São os crimes especiais, que ganham uma repercussão maior na sociedade e, portanto, possuem regras diferenciadas. São os crimes especiais, eles estão previstos entre os incisos 42 e 44 do artigo 5º. Quais são esses crimes? São 6, é importante que você grave os 6, nessa ordem que eu vou colocar aqui no quadro. São eles: racismo, crime de grupos armados contra a ordem democrática e depois o 3TH. 3 crimes com T, 1 com H. São eles: tortura, tráfico de drogas, de entorpecentes, não é de pessoas ou de animais, terrorismo e os hediondos. Pronto, esses são os 6 crimes especiais, são os mais graves, vão ter uma repercussão maior, portanto, uma punição diferenciada.
Qual é a característica em comum deles, já que eles são excepcionais? Os 6 são inafiançáveis. Regra geral, dá para responder em liberdade com o pagamento da fiança, ou até livrando-se solto mesmo sem pagar a fiança. Mas esses 6 aqui são inafiançáveis. Não dá para pagar fiança para responder em liberdade devido à gravidade. Racismo e grupos armados, além de inafiançáveis, eles são imprescritíveis. Ou seja, não prescreve com o tempo. Quer dizer, então, que dá para punir alguém que praticou racismo ou grupos armados contra a ordem daqui a 20, 30, 40 anos. Mas observe que isso é exceção. A regra é a prescrição. Em regra, no direito tudo prescreve. Esses 2 são imprescritíveis. Já os outros 4, o 3TH, esses prescrevem. Porém, além de inafiançáveis, devido à gravidade, eles são insuscetíveis. Ou seja, não é possível a concessão de 2 benefícios de perdão. A graça, que é um perdão individual, e a anistia, que é um perdão coletivo. Por isso que eles são, portanto, considerados como crimes especiais, devido à maior gravidade. Aí como é que você vai gravar isso aqui? Regra geral, todo crime é afiançável, prescritível e suscetível de graça e anistia, de modo que você só precisa gravar os 6, porque os 6 é que são especiais. Os 6 são inafiançáveis, são exceções, sendo que 2 deles, além disso, ainda são imprescritíveis, que também é exceção, e 4, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de perdão, que também é uma exceção. Portanto, é importante que conheça, principalmente quem está estudando para a área da segurança pública. Daí, então, que a questão 7 diz que o terrorismo, o racismo, a tortura, o tráfico são crimes hediondos, insuscetíveis de graça e anistia. O problema aqui é que ele colocou o racismo. E o racismo, ele pode sim ter graça e anistia. O racismo, ele é inafiançável e imprescritível. Portanto, questão 7, incorreta. Questão 8. O direito ao silêncio, constitucionalmente assegurado ao preso, estende-se à pessoa denunciada ou investigada em qualquer processo criminal, em inquérito policial, em processo disciplinar e aquela que for convocada a prestar depoimento perante a CPI. Está no artigo 5º. É garantido a todos o direito de ficar calado. Acabou aquela história de que quem cala consente. Quem cala está apenas abrindo mão do seu direito de defesa. Então, correto. Abrange toda e qualquer pessoa em qualquer circunstância, de instrução ou inquérito, tanto faz. Questão 8, correta. 9. O exercício do direito à liberdade de reunião, isso aqui muito importante, sempre cai o inciso 16 do artigo 5º. A liberdade de reunião não é absoluta, ela tem algumas restrições, exigências. Primeiramente, tem que ser em local aberto ao público. Segundo, lícita, sem armas. E, por fim, tem que ter um aviso prévio, que não é um pedido de autorização. Então, segundo a questão 9, o exercício do direito à liberdade de reunião em locais abertos ao público condiciona-se a 2 requisitos expressos. O encontro não pode frustrar outro anteriormente convocado e deve ser previamente avisada a autoridade de sua realização. Perfeito. Por que eu não posso frustrar outra reunião? Justamente por isso que eu preciso avisar. Tem que ser pacífico, sem armas e em locais abertos ao público. Questão 9, correta, fundamentada no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Questão 10. Agora vamos lá para uma questão de nacionalidade. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América e seja filha de pai americano e mãe brasileira, que trabalhava à época do parto na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Como fica a situação dessa criança? Olha, nacionalidade sempre cai em prova. Mais uma questão certa na sua prova. Direito de nacionalidade é direito fundamental, está previsto nos artigos 12 e 13 da Constituição Federal. Direito de nacionalidade. O artigo 12, ele vem identificando as formas de aquisição. Hoje nós temos o jus solis e o jus sanguinis. São 2 critérios. Critério de solo, nasceu em solo daquele país é considerado
brasileiro. Sangue, tem que ter sangue brasileiro para ser considerado nato. Então, aqui você vai encontrar no artigo 12 a diferenciação entre brasileiro nato, as condições para ser nato e as condições para ser naturalizado. Nato é aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma primária, como sua primeira pátria, e o naturalizado de forma secundária. Três situações do nato. Nós temos aquele que nasce em solo brasileiro, mesmo que seja filho de pai estrangeiro, pai ou mãe, desde que os pais não estejam a serviço do seu país de origem. Ele é nato. Primeiro caso. Segundo, aquele que nasce no exterior, porém é filho de pai ou mãe brasileira que estão a serviço do Brasil. É o caso da questão. Também é nato. E o terceiro caso é quando ele nasce no exterior, filho de pai ou mãe brasileira que não estão a serviço do Brasil. Nesse terceiro caso, faz-se necessário que a criança seja registrada na repartição consular brasileira competente naquele país e pode também, após adquirida a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira. Então, assim, na questão de número 8, na verdade, na questão de número 10, nós temos que a criança é filha de pai americano e mãe brasileira, nasceu nos Estados Unidos quando a mãe estava a serviço do Brasil naquele país. Então, desse modo, ela não precisa ser registrada em repartição consular brasileira. Ela é automaticamente brasileira nata. Quando é que ela precisaria ser registrada? Se ela fosse filha de brasileiros que estão no exterior sem estar a serviço do Brasil. Aí ela precisaria fazer o registro na repartição consular para ter garantida essa nacionalidade. Então, questão 10, incorreta. Mas só para finalizar esse assunto de nacionalidade, devido à sua importância, é importante também saber quais são as situações para aquisição da nacionalidade, para se tornar um brasileiro naturalizado. Temos a naturalização ordinária, que vai privilegiar as pessoas que são provenientes de países de língua portuguesa, já que vai exigir apenas 1 ano de residência fixa e idoneidade moral, mas temos também a naturalização extraordinária, que vale para aqueles que são provenientes de país de qualquer outra língua, que não português, e, nesse caso, a única exigência é que ele esteja residente no Brasil há pelo menos 15 anos e não pode ter condenação criminal. É um pouco mais rigoroso, certo? Então, 2 condições para a aquisição da naturalização, seja ela ordinária ou extraordinária. Portanto, na questão de número 10, pode marcar como incorreto. E vamos lá para 11, sobre a administração pública. Já falamos muito aqui de direitos e garantias. A questão 11 diz que considere que o valor nominal da remuneração global de um servidor que recebia determinada gratificação tenha sido reduzido após a instituição de um regime remuneratório de subsídio. Subsídio é a parcela fixa, única, paga ao servidor. Nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade do recebimento da gratificação, pois, de acordo com o STF, não existe direito adquirido a regime remuneratório. Direito adquirido está previsto no artigo 5º da Constituição. Existe sim. Segundo o STF, só não existe direito adquirido a regime de aposentadoria, mas não a regime jurídico remuneratório. Então, questão 11, incorreta. Aqui é o capítulo da administração pública que está muito mais presente no direito administrativo do que propriamente no direito constitucional. E assim, vamos lá para a questão 12, falando um pouco agora sobre a organização político-administrativa do Estado brasileiro. Vamos falar aqui da repartição de competências. Antes de mostrar a questão, eu quero só identificar um ponto bem legal aqui que pode ser cobrado na sua prova. O legislador constituinte, ele dividiu as competências entre os entes federativos autônomos, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Eles não são soberanos, eles são autônomos. Então, ele garantiu a todos competências. É a chamada repartição constitucional de competências. Conferiu a cada um desses entes algumas competências específicas. Elas estão presentes entre os artigos 21 a 24. Mas antes de fazer a leitura das competências, é importante saber diferenciá-las. Temos a competência exclusiva
privativa, concorrente e comum. Primeira coisa é saber diferenciar essas 4 modalidades de competência: exclusiva, privativa, concorrente e comum. Vamos lá para saber diferenciá-las. A privativa e a concorrente são competências legislativas. Aqui é a autorização para que se possa legislar. Competências legislativas. Já a exclusiva e a comum são competências meramente administrativas. Administrativas. Ou seja, não é competência para criar lei, é competência para cuidar, preservar, implementar as suas próprias normas. Como é que você vai saber diferenciar, então, essas competências? A exclusiva e a privativa são da União. Exclusiva, só a União administrando o seu próprio patrimônio, e a previsão está contida no artigo 21. Na privativa, é a União legislando sobre aquilo que é dela. União legislando. Atribuições no artigo 22. A União legislando no artigo 22. Na concorrente, nós vamos ter a União, os estados e o Distrito Federal, menos município. O município não legisla concorrentemente, ele legisla de forma suplementar. União, Estado e DF legislando ao mesmo tempo sobre um assunto que vai ser de interesse de todos eles. Legislando ao mesmo tempo. Por exemplo, direito penitenciário, direito urbanístico, econômico, tributário, orçamento. Tudo isso é competência concorrente, porque a lei pode ser diferente de um estado para outro, por exemplo. A União, ela vai legislar de forma geral e os estados e o DF de forma específica. Se por acaso houver uma omissão da União, o estado pode sim legislar de forma plena. Agora, no dia que a União se manifestar, ele vai ter que adequar a sua lei à lei federal, que é a lei maior. E a comum? A comum são todos os entes federativos, União, Estado, DF e municípios, administrando o patrimônio de todos eles, organizando, mantendo, preservando, artigo 23. Portanto, na hora de resolver as questões sobre competência, a primeira coisa que você vai observar é se a competência é legislativa ou comum. Aliás, legislativa ou administrativa. Com essa dica você já resolve muitas questões. Porque a banca costuma colocar. Compete ao município legislar concorrentemente. Já sabe que está errado, porque o município não aparece na legislação concorrente, ele só legisla de forma suplementar. Ou então, compete ao Estado legislar exclusivamente. Competência exclusiva nem é legislativa e muito menos do Estado. Então, por meio dessas dicas, você já consegue acertar muitas questões. O mais difícil fica saber se é privativo ou concorrente, mas aí, olha a dica como é legal. Se a lei puder ser diferente de um estado para outro, é concorrente. Legislar sobre direito tributário, orçamento, financeiro. Agora, se a lei tiver que ser a mesma para o Brasil inteiro, a competência legislativa é privativa. Legislar sobre direito penal, civil, direito do trabalho, direito processual, isso aí tem que ser uma lei para o país inteiro. Então, a competência é privativa da União, para a lei ser para todo o território nacional. Então, essa é a dica. Aí já dá para resolver a questão 12, que diz: a Constituição autoriza o presidente da República a delegar ao advogado da União o envio de mensagem em plano de governo ao Congresso Nacional. Na verdade, essa questão ainda não aborda o que nós estamos tratando aqui. Na verdade, ela está falando de um dos 3 poderes da estrutura político-administrativa do país. Nós temos 3 poderes. Nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário. E qual é o poder mais importante para as carreiras administrativas? Professor, o que é que mais cai em prova em relação às carreiras administrativas em relação aos 3 poderes? Sinceramente, poder executivo, artigo 84, competências do presidente da República, que poderão ser delegadas somente 3 competências para 3 autoridades.
Então, artigo 84, quais são as competências que podem ser delegadas? Delegação de competência do presidente da República. Somente as que estão contidas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, e só podem ser delegadas a 3 autoridades: Advogado-Geral da União, Procurador-Geral da República e Ministros de Estado. Que competências são essas? Organizar a administração pública, conceder indulto e comutar penas e prover cargos públicos. Outro poder importante, poder judiciário, principalmente para quem vai fazer MPU. Dá uma olhada nas prerrogativas dos magistrados. Quais são as vantagens que eles vão receber pelo fato de estarem no exercício de um cargo público de juiz, de desembargador ou ministro. Então, dá uma olhada nas prerrogativas, que são as garantias. Prerrogativas ou garantias, são 3. Quais são elas? Inamovibilidade, que diz que eles não serão removidos a não ser por vontade própria. Irredutibilidade dos subsídios. E a vitaliciedade, que no 2º grau será adquirida de forma imediata, com a posse. No 1º grau, para o juiz, tem que passar por 2 anos de estágio probatório. Então, assim, questão 12, a Constituição autoriza o presidente a delegar? Sim, tem competências que são delegadas. Ao Advogado-Geral da União, o AGU, o envio de mensagem, plano de governo ao Congresso Nacional? Bom, essa competência não está nos incisos 6, que é a organização da administração, 12, concessão de indulto e comutação de penas, e 25, prover cargo público. Se não está aqui entre as 3, é competência indelegável, é competência só do presidente da República. Portanto, questão 12, incorreta. Questão 13. A Constituição assegura autonomia funcional, administrativa, financeira às defensorias públicas. Aqui são as funções essenciais à Justiça. Defensoria Pública, Ministério Público, Advocacia Privada e Advocacia Pública. A Defensoria possui, sim, autonomia funcional, administrativa e financeira, por meio do qual o Estado cumpre o seu dever de garantir às pessoas desprovidas o acesso à justiça. Questão correta, está no capítulo próprio, chamado Funções Essenciais à Justiça. Questão 14, dentro das competências do Poder Judiciário. De acordo com a Constituição, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas contravenções e ressalvadas competências da Justiça Militar e Estadual. Isso aí é competência de juiz federal, tá correto, dá uma olhada nos artigos 108 e 109. Temos a competência da Justiça Federal e, ao mesmo tempo, a competência do TRF, a competência dos tribunais federais. Então, questão 14, correta. Próxima questão, 15. Caso a União edite lei que disponha sobre normas gerais concernentes a procedimentos em matéria processual, Estado da Federação poderá legislar sobre matérias específicas concernentes a esse tema? Está aqui, ó, repartição constitucional de competência. Caso a União edite uma lei que disponha sobre normas gerais, a União legisla sobre normas gerais. Cabe aos estados legislar sobre formas específicas. É o que nós chamamos de competência concorrente dos demais entes federativos. Corretíssimo. E, por fim, questão de número 16, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Cabendo aos municípios promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante o planejamento, controle e parcelamento do solo urbano. Estamos falando aqui de competência comum atribuída aos 4 entes federativos. É a única que o município entra. Por isso que ele cita União, Estados, DF e
municípios. E para o município, segundo o artigo 30, especificamente, promover o adequado ordenamento territorial do solo. Questão, portanto, correta. E esses são os principais pontos que eu acredito que provavelmente serão cobrados na sua prova, que merecem uma atenção especial, muita dedicação aqui ao estudo da repartição constitucional de competências. Não esqueçam de dar uma olhada nas prerrogativas. Eu coloquei garantias só do judiciário, mas é interessante verificar que os membros do Executivo e do Legislativo também possuem certas garantias essenciais. Então, finalizaremos aqui a parte referente ao direito constitucional. Muitíssimo obrigada, boa noite e até a próxima.